Vamos dar o pontapé inicial na nossa análise de hoje, mergulhando direto em uma das questões mais profundas e antigas sobre a moralidade humana. A gente vai explorar as ideias de um texto que, sem exagero, ajudou a moldar o pensamento do mundo, a República, de Platão. Nossa missão aqui é quebrar as camadas super complexas de debate dos livros 1 e 2 e traduzir essas ideias de mais de 2000 anos atrás por uma linguagem bem clara e direta. Pensa bem na seguinte situação. E se a gente pudesse ser completamente invisível para a sociedade? Ninguém estaria olhando, não haveria câmeras, nem polícia. A gente ainda faria o que é certo? As pessoas agem de forma justa porque a justiça é algo bom por si só? Ou a gente só anda na linha pelo medo de ser pego e punido? Pois é exatamente essa inquietação profunda que move toda a nossa jornada de hoje pelo pensamento de Platão. Parte 1. O que é a justiça? Para a gente começar a entender isso, o cenário é o seguinte. Sócrates é praticamente arrastado para a casa de um homem rico chamado Céfalo. Lá, o que parecia ser só uma conversa casual se transforma rapidamente em um debate intenso, tentando definir a verdadeira natureza da justiça. Parte 2. A tradição a amigos e inimigos. A coisa começa a esquentar quando Sócrates enfrenta seu primeiro grande desafio. Ele vem de Polimarco, um cara que defende com unhas e dentes os costumes e a visão mais tradicional de moralidade daquela época. Para o Polimarco, a regra do jogo era muito simples. Justiça é ajudar os amigos e prejudicar os inimigos. Basicamente, dar a cada um exatamente o que se merece, pagando as dívidas. Faz sentido no primeiro momento, né? Mas aí, o Sócrates desmonta essa regra usando um experimento mental genial. Imagina que uma pessoa pega uma arma emprestada com um amigo, mas de repente esse amigo enlouquece completamente. Seria justo devolver uma arma para alguém fora de si só para pagar a dívida? A resposta óbvia é não. A conclusão do Sócrates é que uma pessoa verdadeiramente justa nunca usa a justiça para causar o mal ou tornar alguém pior, nem mesmo um inimigo. Parte 3. A vantagem do mais forte. De repente, a gente tem uma mudança super brusca de tom na conversa. Um filósofo chamado Trasímaco perde a paciência com aquele papo pacífico e entra no debate como uma verdadeira fera, trazendo um argumento incrivelmente cínico. O Trasímaco não tem meias palavras. Ele manda logo essa: a justiça é simplesmente o interesse do mais forte. Ele afirma com uma convicção assustadora que em qualquer governo as leis não têm nada a ver com ideais cósmicos de bem e mal. Nada disso. Para ele, as leis são só ferramentas criadas por quem está no poder com o único objetivo de controlar os mais fracos e servir aos próprios interesses de quem dita as regras. Parte 4. O paradoxo do poder. Mas claro que o Sócrates não ia deixar isso barato. O ponto crucial agora é ver como ele vai desarmar essa visão tão pessimista de um jeito quase cirúrgico, analisando o que realmente significa ter autoridade. Olha só o contraste. O Trasímaco enxerga o governante como alguém que só quer explorar, tipo um pastor que engorda as ovelhas só pensando na hora de vender a carne. Mas o Sócrates traz um contra-argumento fantástico. Ele compara o verdadeiro líder a um médico ou ao piloto de um navio. A arte da medicina não busca vantagens para a própria medicina, e sim a cura do paciente. Da mesma forma, um governante de verdade não exerce o poder para o seu próprio benefício, mas exclusivamente para o bem-estar daquelas pessoas que ele governa. É assim que a gente chega na conclusão lógica que encerra o livro 1. O raciocínio é que todas as coisas no mundo têm uma função e uma virtude. Os olhos, por exemplo, têm a função de ver e a virtude da visão. A função da alma humana é viver e tomar decisões, e a sua virtude indispensável é a justiça. Ou seja, uma alma virtuosa e justa vai viver de forma excelente. O resultado final dessa conta? A justiça está diretamente conectada à felicidade. Parte 5. O Anel de Giges. Agora a gente entra no livro 2 e a coisa fica ainda mais interessante. Um cara chamado Glauco não se dá por satisfeito com as respostas até ali. Ele decide ser o advogado do diabo e exige um teste muito mais extremo da natureza humana. Para construir o argumento dele, o Glauco divide tudo que a gente considera um bem na vida em 3 categorias. Tem os bens que a gente ama só pelo prazer, tipo alegria pura, os bens que a gente ama só pelo resultado que trazem, tipo tomar um remédio ruim para ficar curado, e os bens amados pelas duas coisas, como ter saúde ou enxergar bem. O grande problema, segundo Glauco, é que a grande maioria das pessoas vê a justiça só na segunda categoria, uma tarefa super chata e penosa que a gente só pratica para evitar castigos ou para ficar com uma boa reputação na sociedade. E para provar que a humanidade só é justa por pura obrigação, o Glauco solta um dos experimentos mentais mais inesquecíveis da história da filosofia, a lenda do Anel de Giges. O conto fala de um pastor humilde que encontra por acaso um anel mágico que deixa quem usa completamente invisível.
livre do peso de ser visto ou julgado, adivinha o que o pastor faz? Ele vai até o palácio, seduz a rainha, assassina o rei e rouba o trono para ele. Isso ilustra com perfeição como o poder absoluto pode ser terrivelmente corruptor. Com essa história em mãos, o Glauco joga na mesa a premissa mais sombria possível. E se existissem 2 anéis desses? Um no dedo de uma pessoa perfeitamente justa e o outro no de uma pessoa perfeitamente injusta. A tese perturbadora dele é que debaixo da proteção da invisibilidade, ninguém resistiria. Sem a polícia, sem o julgamento dos vizinhos, as ações da pessoa justa e da injusta seriam exatamente as mesmas no final das contas. Parte 6. O desafio a Sócrates. É agora que a teoria é levada ao limite. O desafio aqui é tirar da moralidade absolutamente todas as ilusões, prêmios e consequências externas. A situação proposta exige que o Sócrates avalie 2 opostos absurdos. De um lado, a gente tem o injusto perfeito, um sujeito que comete as piores atrocidades imagináveis, mas tem uma lábia tão boa que todo mundo acha que ele é um santo. Ele fica rico, amado e poderoso. Do outro lado, o justo perfeito, alguém que não faz mal a uma mosca, mas que, por uma ironia do destino, ganha a pior reputação do mundo, sendo odiado, torturado e desprezado pela sociedade. Esse cenário radical serve para isolar a justiça e descobrir se ela vale a pena quando não traz nenhum prêmio, nenhuma boa fama. E isso joga a gente na grande questão dramática de toda essa análise. A justiça é um bem real que vale a pena, mesmo se o preço a pagar for uma vida de dor? O desafio do Sócrates é provar que a saúde da nossa alma, a nossa integridade interior, vale imensamente mais do que as aparências e as recompensas sociais. Para a gente fechar essa análise, fica um pensamento daqueles de perder o sono. Depois de mergulhar em todos esses argumentos milenares, a gente precisa olhar para a raiz da nossa própria bússola moral. Se todas as aparências sumissem hoje, e se ninguém nunca mais estivesse olhando, o que guiaria as nossas atitudes? Será que a força para escolher o que é certo, mesmo quando o que é errado é muito mais fácil e lucrativo, realmente existe dentro da gente? Fica aí essa reflexão profunda sobre os cantos mais obscuros da mente humana. Foi muito bom organizar essas ideias de A República e espero que tenha sido fascinante acompanhar. A gente continua essa busca por respostas na nossa próxima análise. Até lá!